Bom dia, hoje eu tô aqui, eu tô até gravando meu vídeo mais cedo porque meu espírito, eu tô ficando muito inquieta a respeito disso, que me incomodando para fazer logo. Aí ontem eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum, eu sempre durmo no mesmo horário certinho. Aí eu fiquei naquela inquietação sem dormir, eu orei e falei: Senhor, essa inquietação, se for o Senhor querendo falar alguma coisa comigo, eis-me aqui, fala comigo. Peguei, levantei, deitei, aí tô olhando assim pra cima, né, caçando o sono, passou um pouco, eu senti a presença de Jesus ao lado da minha cama, falando comigo, e falava as coisas que era pra mim falar hoje. Aí eu peguei e fiquei assim, mas eu gravei um vídeo esses dias a respeito da pregação da irmã, mas eu não julguei ninguém, né, graças a Deus. Quem sou eu para julgar alguém? Eu simplesmente falei assim: os pastores que têm esse costume de espancar sua esposa ou ficar vendo conteúdos imorais, né, para parar com esse tipo de coisa, que isso não é de Jesus, para buscar libertação. Aí não me senti assim envergonhada ou vai anular o vídeo que eu falei antes, mas o fato é que o Senhor falou para mim falar, e eu vou falar. Porque eu oro sempre a Deus para me usar como atalaia nas mãos dele. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Isso, tudo que está acontecendo é na palavra do Senhor. Não adianta nós lutarmos contra esse sistema, não. Aí é querer anular a palavra do Senhor, porque tudo que está escrito tem que se cumprir. As heresias, os escândalos vão acontecer. Cada um cuide de si. Quem estiver limpo, limpe-se mais. Quem estiver sujo, suje-se mais. É isso que vai acontecer e que está acontecendo. Quando Jesus soube que Jesus estava Jesus estava na missão dele, ele sabia o tempo todo tudo que ia acontecer, porque Deus já tinha revelado para Jesus o que ele iria passar. Do início ao fim, Jesus já sabia. E ele não falou para ninguém, e ainda o pouco que ele falou com seus discípulos para não comentarem com ninguém, porque aquilo ali tinha que acontecer, né? Então, não adianta nós entrar aí em redes sociais, fazer esse batedor, não vai dar em nada, não dá em nada essas coisas. Só escandaliza é o evangelho do Senhor, porque sempre foi assim. É a palavra do Senhor que fica escandalizada, o povo fica escandalizado, o evangelho, e impede o evangelho de crescer. Vigiai e orai. O Senhor sempre nos manda vigiar primeiro. Não adianta nada você só ora e não vigia. Esse evento dos Gideões é evento de homens, pastores, os senhores, que é líder, que é responsável por esse programa, esse projeto aí dos Gideões, é homens que é para pregar, homens usados, cheios da palavra do Senhor, cheios da unção do Espírito Santo, que passa aquela mensagem ali que estremece. O Jonathan mesmo foi muito usado por Deus. Pastor Marcos Feliciano, tremendo. Nossa, agora vai e coloca uma mulher para pregar ali. Ela não foi, a palavra dela em nenhum instante tinha unção vinda do Espírito Santo. Não exortou, não avivou ninguém no Espírito Santo, nem ela mesma, porque aquilo ali foi uma denúncia. O Satanás aproveitou, ele cega, ele engana as pessoas, ele engana até os crentes, ele desengana. A gente tem que ter muita vigilância nisso, muito cuidado, porque ela foi usada para poder causar esse escândalo no Evangelho do Senhor. Ali todo mundo estava focado de olho ali, então não ia passar desapercebido. Por que ela não fez essas denúncias, não chegou lá com a palavra para pregar, cheia da unção do Espírito Santo de Deus, cheia de palavra vinda do trono de Deus, para poder transmitir para as pessoas, encher aquelas pessoas, e fez essa denúncia toda aí nos canais, nas pregações que ela tem por aí?
eu sinto muito, eu não estou querendo atacar ela, não estou atacando ela, eu estou falando que Jesus veio e falou comigo e mandou eu falar. Que o Gideões é para ser só homens. Homens o Senhor fez como cabeça da esposa. Não existe mulher pastora, não existe mulher pastora, não tem base bíblica para mulher pastorear. Aí você estaria anulando a palavra do Senhor, na onde que Ele criou o homem. O homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Então, tipo, por exemplo, se está levantando a mulher mesma, a maioria dessas mulheres que se diz pastoras aí, elas não são ungidas. Para ser pastor, para ser o que for, tem que ser ungido. Não é só você levantar e sai do ministério. Tem gente que sai do ministério porque não tem oportunidade lá e se unge a pastor e monta uma igreja. Sinto muito, mas isso aí não é pastorear, não. Isso aí é apóstolo. Você está exercendo um papel de apóstolo. Você é apóstola do Senhor. Entendeu? Tem que saber as coisas de Deus, não moderniza, não. Não tem como modernizar as coisas do Senhor, não. Tá querendo modernizar tanto, botando mulheres para ser pastoras que estão escandalizando o evangelho do Senhor. Mulher não tem sabedoria de homem. É por isso que sempre os sacerdotes sempre foram homens. Mulher, ela pode ter o cargo dela na igreja, ela pode ser levita, ela pode ser apóstola, ela pode ser diaconisa, né? Ela pode ser evangelista, missionária. Tem todo menos pastor. Pastor, quem instituiu o pastoreado foi Deus, foi Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Se fosse para as mulheres liderar os homens, as mulheres estão querendo liderar homens, não existe isso não. E se existisse, Jesus teria vindo em corpo de mulher, para lhe dar legalidade para a mulher dentro da Bíblia, para ela fazer o que para ela pastorear. Vamos deixar de querer modernizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não moderniza não. E ela falou também a respeito das mulheres, que ser tratada como objeto, como mercadoria. Na antiguidade, nós mulheres eram tratadas como propriedades mesmo dos homens. Eles iam lá, compravam aquela moça do pai, ficava com ela. Se ela fosse uma mulher estéril que não agradasse ele em alguma coisa, ele devolvia para os pais. Era uma coisa absurda, mas aquilo era o costume daquela época. Com o passar dos tempos, as mulheres foram criando coragem, foram batalhando pelos seus direitos, né? Que é os que nós temos. E agora querem, tipo assim, eu vejo que tem uma certa competição entre as mulheres querer competir com os homens. Os homens nem estão competindo com as mulheres. Eles estão estão vivendo o espaço dele. Ele foi feito para ser isso, para governar, para ser cabeça. E a mulher para o quê? Para andar junto. A mulher não está querendo andar junto com o homem porque ela não quer obedecer o homem, não quer ser submissa ao homem. Que tem hora que o homem também, ele precisa de um conselho e ele precisa ter uma mulher sábia ali do lado dele. A palavra do Senhor nos ensina a ser mulheres sábias. Porque a esposa sábia, ela vai saber ajudar o esposo dela, né? Dar uma clareza ali, dar uma conversa ali com os dois, de repente ela fala uma palavra que vai ajudá-lo, né? É ser mulher sábia. O Senhor nos fez para ser mulheres sábias, esposas sábias que andam ao lado do seu esposo. E esse negócio de homem espancar a mulher, isso aí é um espírito maligno que entra ali na pessoa e isso aí cabe orar. E tem muitos relacionamentos também que não são de Deus. Se tem um relacionamento que é assim, é porque ele não foi de Deus, não foi Deus que projetou esse relacionamento na sua vida. Toda vez que um jovem, uma jovem for orar, for se casar, primeiro você busca de Deus. Pede Deus confirmação, pede Deus para preparar a pessoa, que seja primeiramente um homem temente, um homem honrado a Deus. Entendeu? Isso é a base do relacionamento. Tem que ser um homem, ele tem que ser temente e honrado.
temente a Deus, que apaixonado por Deus acima de todas as coisas. A pessoa que é temente aos mandamentos, aos princípios do Senhor, é um homem para se casar, um homem de Deus. Aí agora eu vou falar umas coisas aqui que eu vou ler, porque eu não vou saber falar tudo certinho, né? Então, essas polêmicas nos Gideões da pregação da pastora foi um laço criado por Satanás para usar a irmã, para escandalizar o evangelho de Cristo e ainda falar aquelas coisas tão pesadas no palco daquele evento que é tão importante para o público cristão. Os homens de Deus que ali participam são sempre homens cheios do Espírito Santo. A mensagem dela nunca apareceu uma mensagem vinda do trono de Deus para o avivamento das pessoas, mas sim denúncia cheia de revolta. Eu gostaria que esse vídeo chegasse ao líder dos Gideões e ele proibisse de uma vez por todas a participação de mulheres para pregar o evangelho, para pregar. O povo quer modernizar a palavra do Senhor. Não existe base bíblica para a mulher ser pastora, porque ela fala sobre o homem é a cabeça da mulher. Como toda mulher pastorear? Como pode a mulher pastorear um homem sendo ele a sua cabeça? A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos haveria escândalos, heresias, e é mister que no meio das ovelhas haja lobos vestidos de ovelha. Por um acaso eu não vos falei isso? Foi a primeira coisa que Jesus, uma das primeiras coisas que ele falava comigo ontem. Que foi isso aqui. Eu levantei chorando e vi, não, eu tenho que escrever, senão eu vou esquecer, eu não vou conseguir falar. Na antiguidade, as mulheres realmente eram tratadas como mercadorias mesmo, e não era crime, porque era o costume daquela época. Com o passar dos anos, elas passaram a lutar por seus direitos iguais aos homens, mas nunca vamos conseguir nos igualar aos homens, sendo que o Criador de tudo e de todos o fez para ser a cabeça da mulher. Cabe a nós mulheres sábias que saiba conduzir os seus filhos e cuide para que a sua família esteja sempre zelada, que o esposo tenha paz no seu lar. Agressão contra a mulher vai sempre haver. Acabar com isso não... Quem pode acabar com isso são as vítimas, porque tem muitas mulheres que elas saem daquele relacionamento, colocam na justiça, depois ela vai lá e perdoa o homem e volta. Então quem tem que tomar atitude são as mulheres. Não adianta a justiça ir lá e calcular, impor ali o limite de distância, né, aproximação e tal, e a mulher ir lá e anular aquilo tudo, não. Aí vira bagunça. Por isso que ele vai lá e bate de novo, porque sabe que ela vai tirar ele, né? Então, para acabar com esse negócio de mulher ser espancada, é ela mesma que tem que parar de aceitar. Não perdoa, sai fora, né? É isso. Tem amor próprio, vai cuidar de você, cuidar da sua vida. Tem muitas mulheres aí que criam os filhos, ótimos filhos sozinhas, sem precisar de um agressor ali. Lares que tem o pai que agride a mãe, as crianças crescem tudo revoltado e fazendo a mesma coisa. A tendência deles é arrumar a mulher, quando for esposos, vai bater na mulher, porque via o pai batendo na mãe, né? É isso que acontece. Então isso aí cabe à mulher mesma a se impor limites. Sobre o crime de pedofilia, sempre isso é uma quadrilha. Isso não vai ser fácil de acabar, nunca vai acabar. Eu vou falar com vocês o porquê não vai acabar. Pedofilia, tráfico humano, que quase não se fala, mas existe. E existe, é muito pesado isso aqui. Roubo de criança, tráfico de droga. Isso nunca vai acabar, porque o que lidera essas coisas são os poderosos.
É uma quadrilha de políticos fortíssimos. Tem juízes, tem advogado, tem empresários poderosos, tem isso é uma quadrilha de gente muito poderosa. Isso nunca vai acabar, porque é a fonte que os torna cada vez mais ricos. Por isso que não acaba. Cada vez que passa, eles vão se tornando mais ricos, mais poderosos. Sem contar, né, que há empresas, e o que é mais chocante é que tem pessoas também que abriram igreja que estão enganando o povo, que igrejas se tornaram empresas, né? A pessoa tem que ter muita sabedoria para escolher o ministério que ele vai. Você tem que orar a Deus, você vai na igreja e ver como que é o ensinamento. Se essa igreja tem anos que ela é aberta, não entre nessas igrejinhas que tem 8, 7 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos que é aberta, não. É uma igreja mais renomada, igreja que tem raiz, porque muitas dessas igrejas são empresas abertas para lavagem de dinheiro, entendeu? A quadrilha a respeito disso aí é grande, é muito forte. Eu falo porque eu sei, eu assisto muito documentários, notícias. Tem muitas crianças que somem, que são usadas como sacrifícios. Tem pessoas adultas também que são usadas como sacrifícios em centros de macumba. Eu tive uma visão muito forte que Deus me mostrou, um jovem dentro do quarto, como eles usavam ele para ser o sacrifício. É muito sofrido. Misericórdia, quanta maldade. Só pode ser coisas vindas de Satanás, porque é ele que quer nos destruir, que nos odeia, porque Deus nos escolheu como os filhos, né? Como os filhos amados, adotivos. Então eu peço assim, eu não tô querendo sendo contra as mulheres, não. Eu só tô sendo justa. Eu só tô querendo que a verdade seja dita, seja vivida. Nós cristãos, olha, a Bíblia aí é para nos ensinar. Nos ensina a ser bons filhos, pais, funcionário, bom patrão. Ensina tudo isso aí. E a palavra do Senhor também fala que as mais velhas têm que ensinar as mais novas, né? Então as mais velhas têm que ter testemunho, têm que ter experiências para contar, sabedoria, para poder instruir as jovens mais novas de dentro da igreja também, dentro de casa, né? Eu cresci muito assim, sem instrução, porque a minha mãe também não tinha, né? Mas eu, graças a Deus, eu fui buscando. Eu conheci, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer muitas coisas, saber de muitas coisas. Eu sempre fui muito curiosa, eu gosto de ler, pesquiso. Então eu sempre fui assim, muito gostadeira de pesquisar das coisas e tudo. Eu gosto de coisas que eu vejo resultado. Eu vou lá, faço, vejo o resultado. Trem que eu vou ter que estudar muito naquilo ali para depois ver o resultado, não é comigo não. Eu gosto de ver os frutos, já é imediato. Gosto de fazer as coisas com minhas próprias mãos, não ando copiando ideias dos outros, não gosto, eu sou uma pessoa muito visionária, graças a Deus. E isso, negócio de visionária, foi crescendo mais e mais na minha vida depois que eu passei os caminhos do Senhor. E o Senhor me encheu com a presença dele, e eu sempre peço sabedoria, inteligência e ciência em tudo que eu for fazer. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Prospere, nos guarde do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, do laço do passarinheiro. E que cada vez mais e mais
alcançamos a graça, a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para nós não sermos enganados. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Jesus está vindo. O cenário está sendo todo preparado para a vinda do Senhor. E não vamos nos escandalizar com a vida dos outros. Vamos olhar somente para Jesus, porque em Jesus você não vai achar erro, você não vai achar engano, não vai achar roubalheira nenhuma. Jesus é verdade, verdade pura, né? A palavra do Senhor é lâmpadas para os nossos pés. Fica atento, cuide da sua salvação, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Peço que dê likes, curtidas nos meus vídeos. Comenta, porque comentar também é muito bom, né? Eu não importo com críticas, porque tem críticas produtivas que nos ajudam a crescer, a melhorar. Você pode ficar ali, ter a liberdade para falar o que vocês quiserem lá nos comentários. Peço desculpas, né, pelos meus erros. Tem hora que eu cometo uns errinhos aí nas falas, mas eu sou muito autêntica. Que Deus abençoe a vida de cada um e saiba que eu estou orando pela vida de todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Que Deus abençoe sempre. Amém.